eu consigo, modestamente, eu consigo comprovar para vocês que, em que pese o cosplay, em razão da careca, o Alexandre de Moraes é um Mussolini redivivo. E Mussolini, para quem não sabe, é o primeiro fascista. Volto a falar desse artigo que sai amanhã na Revista Oeste. Ali, eu consigo, modestamente, eu consigo comprovar para vocês que, em que pese o cosplay, em razão da careca, o Alexandre de Moraes é um Mussolini redivivo. E Mussolini, para quem não sabe, é o primeiro fascista. Acusem-nos daquilo que nós somos. Eles chamam a direita de fascista, mas estão aí fazendo esse circo de horrores com a população brasileira. Em primeiro lugar, como mãe e avó, né, eu quero me solidarizar com a Débora. A gente vê aí realmente um espírito, como o Pavinato disse, o Bela também mencionou, um espírito esmagado. Eu vi o rosto ali de uma pessoa que está sendo torturada, espiritualmente, mentalmente. Nós que somos mães e não somos, ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa que pariu, nós somos mães. Perder 2 anos do desenvolvimento dos seus filhos, especialmente nessa fase em que eles estão, realmente, o senhor está de parabéns. O seu nível de crueldade é realmente sem limites. O senhor quer mostrar isso para a população brasileira com o intuito realmente de inibir qualquer manifestação, qualquer ato pacífico de protesto da população brasileira, que vem demonstrando, né, pelos meios digitais, pela presença nas ruas, a sua insatisfação tanto com o atual governo federal quanto com as ações do STF. Então é uma forma de intimidar. Todas as ditaduras têm esses exemplos, pessoas que são eleitas, né, como bodes expiatórios para serem o exemplo para calar a população e a manifestação legítima da população. Aconteceu com Daniel Silveira, está acontecendo com a Débora, possivelmente nós teremos outros, até que a gente consiga atravessar esse inferno no qual nós nos encontramos neste momento, né? Aquela frase que o professor gostou, que eu falei, do Churchill, e ela é muito propícia para esse momento. Se nós estamos no inferno, nós vamos continuar andando para sair dele. Mas nesse percurso nós vamos ter várias Déboras, nós vamos ter mais alguns Daniéis Silveiras. E é muito triste, mas nós não podemos nos intimidar, porque é isso que eles querem. Soltar, tirar o segredo desse material agora é justamente porque nós estamos aí às vésperas de algumas manifestações que estão marcadas para o mês de abril em todo o Brasil. Nós esperamos que a população brasileira não se intimide, porque a única forma da gente atravessar esse inferno no qual nós nos encontramos neste momento é continuar andando. Ana Paula, eu vou fazer só uma observação, porque eu sou uma das pessoas que menos gosta dessa questão da população não se intimidar. Acho isso uma covardia com a população. Quem não pode se intimidar somos nós, da imprensa. Sim. Porque se nós fizermos isso, nós seremos falsários, nós seremos grandíssimos estelionatários, para não dizer grandíssimos filhos da... que a imprensa não pode. Agora, de que maneira o povo deve continuar andando? O povo tem que abrir o olho para não se prostituir. Por que eu digo isso? Porque quem tem que tomar uma atitude se chama Senado. Cada um senador, cada uma senadora, mesmo que singularmente. Se tudo isso está acontecendo, é por culpa deles.
E se eles não fazem nada, se eles só fazem discurso, porque um senador, e eu já mostrei aqui, sem ganhar um tostão, eles têm direito a 50 assessores, poderiam contratar a melhor assessoria jurídica para dizer o que eu falei de graça. Teve um senador que tentou me contrapor ao vivo, tomou uma tarraqueta, porque ele não conhecia o regimento tão a fundo quanto eu. Então, todos os 81 senadores da República, a única maneira da população brasileira não se intimidar é ela não se prostituir por cesta básica, por emprego, por cargo em gabinete, por qualquer espelhinho. Não se prostituir e, não se prostituindo, não eleger nenhum dos 81 senadores merece ser reeleito. Porque é a reeleição de um senador que mostra que o povo também é cúmplice disso tudo. Um que seja. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Os instrumentos estão dados. Não usam porque não querem. E não querem não sei por quê. Perfeito, Pavinato. Eles podiam agora, os senadores, né, Marcos Pontes, Mara Gabrilli, o Jordano aqui, o desconhecidíssimo Jordano, que assumiu no lugar do falecido Major Olímpio, poderiam se manifestar, o Senado podia se manifestar, o Alcolumbre sobre esse caso da Débora. As mães do Senado, tem tantas mães lá no Senado, como foi colocado, as mães têm um sentimento muito específico com relação a esse caso, ainda mais porque a lei prevê, naturalmente, que ela sairia. Mas pegando o gancho no que a Ana falou, dos personagens das ditaduras, durante a ditadura também, o grande problema é que o durante premia o canalha, premia o omisso, premia o covarde, premia aquela pessoa que se tivesse o poder seria canalha. E a gente vê esse grande grupo de canalhas chancelando tudo isso. Aquele vídeo que foi passado ontem na questão do julgamento da denúncia, um vídeo que não fazia parte do processo e parece que foi uma espécie de propaganda do regime, no sentido, olha, tá difícil convencer vocês com esse juridiquês aqui transmitido ao vivo, então vamos passar um recorte, né, um vídeo, que todo mundo vai ver vídeo hoje, então, ó, vê o vídeo, é isso que eles fizeram, bomba no aeroporto e tal, para dar aquela roupagem daquele vídeo totalmente que não fazia sentido. Seria errado passar de qualquer jeito, mas isso é um papel da acusação. Da acusação. Não do juiz, que é prova mais do que absoluta da suspeição, do crime de responsabilidade, porque um juiz suspeito que julga comete crime de responsabilidade, está na lei do impeachment. E aquele vídeo, assim como o Supremo e tal, a denúncia não demonstrou com relação a Débora que ela entrou nos prédios. A defesa alega isso, fala, não tem imagem dela dentro do prédio, só estava lá fora. Tudo nesse caso cheira muito mal. Como a Ana colocou, são esses mártires, né, esses exemplos do sistema, infelizmente, que vão surgindo. E como eu mencionei, as ditaduras premiam o covarde durante, nem sempre elas reconhecem os seus lutadores, não os seus heróis, porque né, é todo um processo. Não reconhece os seus lutadores. E acho que com relação às mães da geração boomers, enfim, outras mães, por favor, incomodem seus filhos que têm algum cargo de poder com perguntas. Fala, você não está vendo isso, filho, filha? Você não está vendo? Você acha certo? Você não tem um cargo de poder? Você não é da associação tal? Você não é promotor? Você não é juiz? Não dá para fazer nada mesmo, filhão, filhona? Não dá? Então, realmente, parabéns, você tentou, porque, olha, dá para fazer sim. Eu acho que as mães dos senadores poderiam chegar para cada um deles e falar, filho, eu sei do seu meio de vida, eu sei das suas coisas, mas por favor faça algo, porque senão eu vou ficar me sentindo uma... Se você não fizer nada, você estará tratando a sua mãe como... E você não é nenhum filho da... Acho que esse é o papel das mães. Renato, eu vou fazer primeiro uma observação sobre a Débora e a manifestação dela. As pessoas estão dizendo que ela não deveria se humilhar. Aí já não é mais uma questão de humilhação. O espírito dela está quebrado. E ela representa para esses indivíduos exatamente... Deixa eu só falar uma coisa, que estão falando o nome de um senador que eu respeito muito, aliás. Um senador, eu não vou falar o nome, mas que eu respeito demais. Ser bom, eles falam que o senador tal é bom. Ser bom não basta. Ser bom não basta. Em tempos sombrios nós precisamos de combatentes. Ser bom não basta. Professor. Interessante, eu ouvi essa frase.
Em momentos de crise, nós não queremos administradores nem diplomatas, nós precisamos de líderes. Essa frase que você disse é maravilhosa. Mas continuando a questão que o espírito da Débora está quebrado, isso é evidente. O resultado que ela está produzindo com a manifestação dela é mais um símbolo histórico para apresentar para o mundo e para todos aqueles que têm alguma dúvida do momento de exceção que nós estamos vivendo, que não é mais um momento de exceção propriamente dito, já foi além, nós vivemos uma ditadura. Tá? Isso é o importante. Os filhos delas vão sofrer muito, ainda, mas eles devem ter orgulho do que a mãe representa para a liberdade no Brasil. Só que isso aí não basta, porque essas pessoas que estão tomando essas decisões me lembram muito aquele indivíduo que aqui no Brasil, quando o Hamas invadiu Israel e levou prisioneiros, havia uma moça que ela tinha se sujado por causa do terror que ela viveu. E esse cara aqui no Brasil debochou da situação daquela mulher. O que eles estão fazendo, o que farão é exatamente isso. Um grande amigo me falou a respeito da dosimetria para a Débora. Ele disse, muito provavelmente, eles estão colocando a base a partir da qual eles vão julgar todos os demais. E eles não vão retroceder. Porque eles não têm nenhum laço de afetividade com qualquer coisa que seja, exceto com o poder que eles adquiriram e o que eles precisam para manter esse poder. Eles não têm mais relação humana. A questão dela ter o espírito quebrado, eu lembro uma vez quando eu estava conversando com o professor Oliveiros, e nós falávamos sobre uma categoria sociológica, que eu não vou dizer o nome para não trazer problema, tá? E eu perguntava, mas isso é um partido político, professor? Ele dizia, não. Isso é um espírito de indignação que toma conta de determinado segmento na hora em que sua honra está sendo ultrajada. E esse espírito toma conta. Aí eu disse, professor, se o senhor disse que esse grupo não existe mais, morreu, e o senhor diz para mim que isso é um espírito, os espíritos não morrem. Ele falou algo que eu nunca esqueci. Meu filho, você ainda é muito novo. Eu jamais imaginei que eu ia ter tido a oportunidade de presenciar aquilo que ele me falou. Na política, quando você quer destruir o teu inimigo, a primeira coisa que você mata é o espírito dele. A Débora é aquela pessoa cujo espírito está sendo quebrado para mostrar para todos nós que nós veremos o nosso espírito morrer. Porque é o que eles estão fazendo. Eles não vão retroceder. Não há mais argumento jurídico. Juridicamente já está demonstrado tudo que está sendo feito é ilegal, é indecente, é imoral, é inconstitucional. Isso não tem validade nenhuma. Porque a lógica deles, eu até abandonei a ideia de que a lógica deles é a ideia do Stalin, do stalinismo, sobre quem se dizia assim, não, ele pensa na causa final. Por isso a causa final vale a pena até a frase que é atribuída a Stalin, mas que não é dele, não se sabe se é dele. Não tem problema que uma ou duas pessoas morram. A morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhares é uma estatística. Por isso vamos atropelar todo mundo, porque isso será apenas uma estatística e a Débora será esquecido no volume daqueles que serão atropelados. E eles vão pegar todos. Enquanto não aparecer uma força que se contrapõe a eles. Juridicamente não tem mais sentido. Está demonstrado. Isso aí foi além do problema jurídico e foi além do problema político. Agora é um campo de batalha que eles criaram que eles só vão frear ou parar se tiver uma força capaz de confrontá-la, que possa ser o Senado, dentro da fórmula que você está apresentando agora. Você apresentou para o Senado a fórmula ideal dentro do legislativo para eles serem combatidos. Todos se acovardaram. A outra fórmula, então, agora é exclusivamente política. Que essa gente volte para a sociedade para sentir na pele o que é ser um cidadão num estado de exceção, porque isso não nos atinge, porque eles têm moeda de troca. Se lembra daquele processo? Vem para cá. O que você quer para o teu processo não chegar até a mim? E aí nós podemos conversar, você mantendo um título nobiliar que não merece, porque não é vinculado à honra. Os títulos de nobreza são vinculados à honra. Deixa eu citar um trecho da declaração de Benito Mussolini, o primeiro fascista, sobre a tarefa do Estado fascista.
das autoridades no Estado fascista. Vou abrir aspas. Não se trata mais apenas de reprimir a dissidência. O objetivo é mais ambicioso. É necessário reeducar um povo, corrigir uma nação. A nova música deve ser tocada em partituras mais sutis. Agora, a segurança pública deve se entranhar na fibra mais íntima da vida cotidiana de milhões de italianos em suas ocupações serenas e pacíficas. Arrebentar a cabeça dos poucos que ainda vão gritar em público por liberdade é coisa antiga. Agora se trata de estrangular ainda na garganta o resmungo de milhões de murmuradores. É isso. Antes que o murmúrio chegue aos lábios. Aliás, antes até que invada a mente. Exatamente. Palavras de Benito Mussolini. É o seguinte, antes que eu fique mais doente, eu e a Ana Paula. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.